Paz do Senhor, irmãos e irmãs, que todos estejam na graça de Deus, amém? Hoje eu vou dar continuidade à nossa leitura bíblica. Nós estamos no livro de Jeremias, amém? Livro abençoado. Deus possa abençoar nossas vidas através dessa leitura bíblica. E que vocês possam guardar no coração a palavra de Deus. No capítulo 37, Zedequias ascende ao trono, o rei pede oração. Reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Joaquim, e a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu como rei na terra de Judá. Mas nem eles, Zedequias, nem os seus servos, nem o povo de Judá deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por meio do profeta Jeremias. Contudo, enviou o rei Zedequias a Jugal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maceias, o sacerdote, para que dissessem ao profeta Jeremias: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E Jeremias entrava e saía entre o povo, porque não o tinha posto na prisão. O caldeu Saim de Jerusalém, eles retornarão. E o exército de Faraó saiu do Egito, e ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém, essa notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, o profeta, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, direis assim ao rei de Judá, que vos enviou a mim para que me consultasse: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E os caldeus voltarão e pelejarão contra a cidade, e o tomarão e queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida os caldeus se foram de nós, porque não se irão. Porque mesmo que ferisseis a todos o exército de caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles somente homens feridos, cada um se levantaria na tua tenda e atearia fogo a essa cidade. Jeremias é preso e acusado. E aconteceu que quando o exército dos caldeus se foi de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém para ir à terra de Benjamim, para apartar-se dali do meio do povo. E estando ele à porta de Benjamim, estava ali um capitão que se chamava Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Irmão, Jerias era o bisneto de Ananias, provavelmente o mesmo Ananias do capítulo 28. Se isso estiver correto, lhe explicará a ação de Jerias. Ele então acusaria falsamente o profeta, afirmando que ele estava deserdando para se juntar aos caldeus. E disse Jeremias: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos. E assim Jerias tomou Jeremias e o levou aos príncipes. Jeremias foi lançado a calabouço. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram. E puseram-o na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinha transformado em cárcere. Tendo, pois, assim entrado Jeremias no calabouço e nas suas cabinas, lá ficou Jeremias por muitos dias. Jeremias é solto, suplicou por misericórdia. Então o rei Zedequias mandou soltá-los e lhe perguntou o rei secretamente em sua casa, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E Jeremias disse: há. E disse mais: na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse também Jeremias ao rei Zedequias: do que pequei contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesses na prisão? E onde estão agora os profetas que vos profetizam, dizendo: não virá contra vós, nem contra esta terra, o rei de Babilônia? Ora, pois ouve agora o rei, meu senhor.
agora a minha súplica diante de ti, e cai a minha súplica agora diante de ti. E não me faças voltar para a casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Jeremias confinado no átrio da guarda. Então deu ordem ao rei Zedequias que pusesse Jeremias o átrio da guarda, ordenando que ele desse um pão cada dia da rua dos padeiros, que até que todo o pão da cidade se acabou, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Irmãos, aqui no capítulo 20, essa súplica patética de Jeremias para que não fosse deixado para morrer de fome no calabouço, quanto revelasse o seu medo natural de morte, torna sua coragem o testemunho ainda mais notáveis, e o resultado prova que a reprimida honesta, às vezes, a reprimenda honesta, às vezes obtém mais favor que adulações. Jeremias era um fiel pregador de mensagem divina. Ele, com toda a sinceridade, irmãos e irmãs, afetuosamente advertia o rei quanto à ira certa de Deus e pediu a ele que aceitasse a graça de Deus, que prometia segurança absoluta contra essa ira. Mas o rei, como a maioria na atualidade de hoje, escolheriam a morte em vez da vida. A cidade, já cercada pelos babilônios, rapidamente ficou sem alimento. Portanto, se Zedequias não tivesse ordenado que permitisse que Jeremias ficasse no átrio da guarda e que eles deviam lhe dar um pão a cada dia, ele teria morrido de fome. Irmãos, a gente vê aqui na palavra que a rebeldia do povo de Deus não vem de hoje, né? Vem de muitos anos atrás. Você vê na palavra que quantas rebeldias existe e quantas súplicas Deus faz para que o povo se volte para Ele, para que o povo se busque mais a Ele. E assim é hoje, irmãos. Quantas vezes nós saímos levando a palavra ou até conversando sobre Deus com alguém, muitas vezes as pessoas não querem ouvir, outras vezes as pessoas acham que é um assunto chato ou inconveniente, outros não querem saber de ler a Bíblia, ou de ouvir a palavra, ou de ouvir um conselho que muitas vezes esse conselho vem de Deus. Então, nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte. Claro que nós temos que orar pelos nossos filhos, pelos nossos familiares e entes queridos. Mas todas as vezes que vocês forem orar por alguém, irmãos, que necessita de oração, pede discernimento a Deus primeiro. Converse com Deus para saber se aquela pessoa não está sendo tratada por Deus. Se Deus não está tratando aquela pessoa para que nós não venhamos a se intrometer nos cuidados de Deus. Então, que nós possamos orar pelos nossos filhos, que nós possamos orar pelas nossas vidas e se voltar cada dia mais para os caminhos do Senhor. Essa é a minha palavra. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que nesta manhã Deus possa trazer muita sorte de bênção na vida de vocês, amém? Fique todos na paz do Senhor.